E essa manhã, eu quero falar com os irmãos justamente sobre isso. Quais atitudes nós temos tido dentro do nosso lar para ensinar os nossos a levar outras pessoas para mais perto de Jesus? Nós precisamos, essa manhã, refletir sobre isso. Quais atitudes nós temos tomado para levar outras pessoas aos pés de Jesus? Porque aqueles homens, eles não mediram esforços, como nós veremos nessa lição maravilhosa de hoje. E sabe, muitas vezes, querido, fazer alguma coisa sozinho é muito difícil. Pense, aquele paralítico, a palavra do Senhor nos mostra que ele estava em um leito, em uma cama. Talvez para apenas um daqueles homens, carregar aquela cama seria extremamente difícil. Então, hoje, nós também iremos compreender que é muito melhor quando nós trabalhamos dentro do nosso lar em equipe. Quando eu, juntamente com a minha esposa e os meus filhos, nos unimos para levar outras pessoas aos pés de Jesus. Quando nós temos essa união, porque muitas vezes, para o marido fazer algo sozinho é difícil, é complicado. Muitas vezes, para a esposa fazer algo sozinha é difícil, é complicado. Muitas vezes, para a criança fazer algo sozinha é difícil, é complicado. Mas quando nós trabalhamos em grupo, quando nós trabalhamos em sintonia, quando juntos nós trabalhamos em prol do crescimento do reino de Deus, aí as coisas elas se simplificam. Você já parou para pensar? Quando nós temos aqui na igreja, por exemplo, um congresso de crianças, e aí a igreja se enche de crianças, mas talvez se o teu filho, o teu pequeno filho, for falar com o pai do amiguinho dizendo: ei, o meu coleguinha pode ir para a igreja para participar ali do congresso, da EBF? Talvez aquela criancinha, ela não consiga convencer o pai do amiguinho dela a permitir que ele venha. Mas aí entra o trabalho em equipe. Eu, como pai, posso chegar no pai daquele coleguinha do meu filho e falar: olha, vai ter um congresso de crianças na minha igreja, o meu filho é muito amigo do seu filho, e eu queria que você permitisse que o seu filhinho fosse para a igreja juntamente comigo. Eu me responsabilizo em buscar ele, em deixá-lo aqui novamente, depois, se possível, levar eles dois para fazer um lanche, né? Então, com o trabalho em equipe, nós temos uma capacidade muito maior de obter resultados. Então, o que muitas vezes é complicado, fazer só, o marido fazer só, a mulher fazer só, nesse texto nós podemos compreender que quando dentro de casa nós nos unimos para um propósito, nós temos a viabilidade de alcançar resultados muito maiores. E é isso que nós vamos aprender através dessa lição. Então, meu querido, vamos estudar Marcos capítulo de número 2, para compreender como trabalhar em equipe e dentro dos parâmetros necessários nós podemos ter bons resultados. E sabe, para que nós possamos viver uma vida familiar dentro do evangelismo, fazendo a vontade de Deus, trazendo pessoas para dentro da casa do Senhor, é de suma importância, e você vai ver aí na página de número 31 da sua revista, o tópico de número 1, o comentarista da revista, ele traz a compaixão como o início de tudo. A compaixão como o início de tudo. Certamente, aqueles homens que resolveram pegar a maca de seu amigo para levar até Jesus, eles tiveram inicialmente um ato de compaixão por aquele amigo. Veja, aquele não era o único paralítico que existia em Cafarnaum.
Naquela época, por uma série de questões, nós sabemos que a medicina não era tão avançada, e em inúmeros textos nós vamos observar textos bíblicos que Jesus, em sua caminhada, em seu ministério, ele encontrava paralíticos. Então aquele homem não era o único paralítico em Cafarnaum. Só que a diferença daquele paralítico para os demais é que ele tinha pessoas que tinham compaixão por ele. Pessoas que olharam para a situação dele, olharam para a dificuldade dele, olharam para aquilo que assolava a sua vida e tiveram misericórdia dele. Aqueles homens olharam para o seu amigo e entenderam que na cidade de Cafarnaum, naquele dia, existia um homem capaz de levantá-lo daquela cama, mas não só isso, um homem capaz de perdoar os pecados daquele paralítico para que ele vivesse uma nova vida. E do mesmo modo, eu e você somos chamados dia após dia a ter compaixão das almas, a ter compaixão das vidas, olhar para as vidas e lembrar que um dia nós tínhamos uma natureza que estava totalmente corrompida, nós estávamos vivendo uma vida em transgressão, em pecado, em delito, mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou e nos salvou pela graça, e isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Dom de Deus. E nós precisamos olhar para as almas com compaixão, olhar para elas como pessoas que necessitam da graça de Deus. Então aqueles 4 homens, olhando para a miséria do seu amigo, olhando para a dificuldade do seu amigo, eles sentem compaixão. Eles olham para aquele homem e entendem que tinha chegado a hora daquele homem mudar de vida. E esse comportamento ele só foi possível justamente por causa de um assunto fundamental que nós temos na palavra de Deus. E esses assuntos fundamentais são justamente o amor a Deus. Você vai ver aí na revista, no 4º parágrafo, do tópico da compaixão, o escritor ele diz: o comportamento daqueles anônimos nos faz refletir sobre 2 assuntos fundamentais na vida cristã, sendo eles o amor a Deus e o amor ao próximo. E aí eu quero ler com você esse texto, por gentileza. Vá comigo para Mateus, capítulo de número 22. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 22. Do versículo... Vamos ler do 34 para entender todo o contexto que ronda esse texto. Mateus 22, versículo de número 34. A palavra do Senhor diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, queridos, o escritor da revista, já no finzinho desse tópico acerca da compaixão, ele traz uma reflexão para cada um de nós. Ele pergunta o seguinte, no último parágrafo aqui do tópico 1 da compaixão, na página 31. O escritor da revista nos faz a seguinte indagação. Ele diz assim: amar a Deus é bem tranquilo para todo aquele que conhece sua palavra e foi alcançado por seu divino amor. Mas
que é amar ao próximo? E aí, eu quero ler o que ele escreveu, porque eu achei muito interessante. Ele disse: amar o próximo significa se colocar no lugar do outro. Página 32 agora. Página 32. Primeiro parágrafo lá da página 32. Amar o próximo significa se colocar no lugar do outro. E ele continua dizendo: em meu pensar, creio que eles se imaginaram nas mesmas condições do paralítico e o ajudaram como gostariam de serem ajudados também. E ele continua, o apóstolo João enfatiza: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, queridos, aqueles homens, eles olharam para a situação de seu amigo. Eles se compadeceram de seu amigo. Eles se colocaram naquela situação e com certeza imaginaram que, se fossem eles naquela situação, eles gostariam de ter outros 4 amigos para os ajudarem. E sabe, isso tem que trazer uma reflexão muito grande para as nossas vidas essa manhã. Será que nós temos olhado para as almas com compaixão? Com uma compaixão tamanha para pensar que elas precisam de Jesus, assim como nós também precisamos? Será que a nossa casa tem o discernimento necessário para compreender que as pessoas aí fora precisam de Jesus? Será que nós temos a ideia de que o nosso vizinho precisa de Jesus? Será que nós temos a ideia que alguns dos nossos familiares que ainda não seguem uma vida segundo a forma que Jesus espera, que essas pessoas também precisam de Jesus? Queridos, chegou o momento de nós olharmos com amor para as almas. Chegou o momento de nós olharmos com amor para as pessoas, entendendo que elas precisam de Jesus. São tantas pessoas carentes de Jesus, são tantas pessoas que sentem um vazio tão grande em seu coração, são tantas pessoas que não experimentaram esse amor, e essa manhã o Senhor me chama a atenção, o Senhor te chama a atenção, que nós precisamos ter compaixão das almas. Nós precisamos ter compaixão daqueles que ainda não ouviram falar acerca de Jesus, porque Jesus também morreu na cruz por essas pessoas. Não importa o quão sujas elas estejam, quão maltrapilhas elas estejam, ou quão miseráveis elas sejam, o fato é, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Então nós precisamos nos levantar com compaixão. Nós precisamos nos levantar com misericórdia, olhar para as outras pessoas e entender que elas precisam de Jesus. Assim como este paralítico precisava de Jesus, as pessoas que nos cercam também precisam de Jesus. E nós precisamos, dentro do nosso lar, explicitar isso para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso marido, para que eles tenham a compreensão exata que as vidas precisam de compaixão. Só que não para por aí. Para ter uma vida familiar pautada no evangelismo, é necessário também um segundo aspecto que o escritor na revista traz, na página de número 32. Na página de número 32, o segundo atributo que o escritor da revista trata é justamente a fé. A fé. E eu quero ler com você, e essa manhã nós vamos ler bastante a palavra do Senhor. Vá comigo para Hebreus, no capítulo de número 11, por gentileza. Hebreus 11.
Hebreus 11. Versículo de número 1. Hebreus 11, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Aí vá comigo para o versículo de número 6. O versículo de número 6 diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Algumas versões dizem: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, queridos, nós podemos observar que a fé, ela falou muito alto no coração daqueles homens, para que eles pudessem enfrentar as dificuldades daquele momento. E eu faço uma pergunta para você essa manhã, e faço uma pergunta para mim mesmo também. Será que se fôssemos nós, na mesma situação daqueles 4 homens, com o seu amigo ou o seu familiar ali acamado, será que todo o contexto que envolvia aquela situação teria nos abalado? Porque vamos lá, o escritor da revista, ele traz aqui alguns pontos interessantes no exercício da fé que aqueles homens tiveram que ter. E aí você vai comigo aqui, página de número 32, no tópico 2, fé. Aí ele lista 3 alíneas aí, A, B e C. No A ele diz o seguinte: não perder as esperanças diante dos obstáculos. E aqui ele lista o obstáculo como a multidão. Queridos, muitas vezes, para evangelizar, nós vamos enfrentar obstáculos. Muitas vezes, para levar as pessoas para perto de Jesus, nós vamos enfrentar obstáculos. Nós vamos enfrentar o obstáculo justamente do inimigo tentando fazer com que aquela pessoa se distancie o máximo de Jesus. Nós vamos enfrentar os obstáculos de terceiras pessoas dizendo para aquele que nós escolhemos evangelizar que ele não precisa de Deus, que tudo isso é uma historinha para boi dormir, que não é verdade, que ele não precisa de Jesus. Nós vamos ver, infelizmente, um outro obstáculo muito forte hoje em dia, que são as mídias sociais. Um monte de influencer maluco dizendo que as pessoas não precisam de Jesus. Eu não sei se vocês viram essa semana, um rapaz dizendo uma barbaridade. Ele disse o seguinte: mas eu não pedi para Jesus morrer por mim. Ele morreu porque ele quis. As pessoas não entendem a graça de Deus. As pessoas não entendem que nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos morrer. Mas Deus optou em nos salvar, entregando o seu único filho. As pessoas não têm essa compreensão. Então, muitas vezes, nós vamos sofrer inúmeros obstáculos na pregação do Evangelho. E no caso daquele homem, o maior obstáculo dele era a multidão. Uma multidão que se espremia para ouvir a voz de Jesus. E talvez aqueles homens pudessem observar aquilo e dizer: é impossível, a gente não vai conseguir chegar perto de Jesus, a gente não vai conseguir fazer com que Jesus olhe para a situação do nosso amigo. Só que, meu querido, aqueles homens, eles colocaram a fé deles em ação. E não importa qual seja o obstáculo que nós possamos enfrentar, eu quero te dizer, essa manhã Deus nos chama a colocar a nossa fé em ação. A colocar a nossa fé em ação, não se importando com a multidão, não se importando com os problemas, não se importando com os obstáculos.
não se importando com nada disso, porque Deus, Ele tem poder o suficiente para nos fazer romper os obstáculos. Meu querido, simplesmente se coloca diante do Senhor, se coloca à disposição do Senhor, coloca a tua casa à disposição do Senhor para pregar o Evangelho, e tu verás o que Ele fará por intermédio da tua fé. Coloca a tua fé em prática. Se você acha que o teu maior obstáculo é, eu não sei falar, começa a colocar a tua fé em prática e a dizer: Senhor, eu creio que a partir de hoje o Senhor vai me ajudar a falar do teu Evangelho, o Senhor vai colocar as palavras necessárias na minha boca para eu pregar. Se o teu obstáculo é a timidez, comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu sou tímido, eu tenho medo, eu tenho receio, mas eu tenho a certeza que o Senhor vai me dar ousadia, o Senhor vai me dar intrepidez, e eu vou pregar o teu Evangelho. Eu não sei essa manhã qual é o obstáculo que você tem enfrentado para pregar o Evangelho, mas eu quero te dizer que através da fé, Deus pode agir e retirar esse obstáculo de uma vez por todas. O segundo ponto que nos demonstra que eles colocaram a sua fé em prática está no ponto B. E o escritor da revista diz que eles vislumbraram o milagre enquanto erguiam o paralítico. Meu querido, aqueles homens, eles poderiam muito bem ter simplesmente olhado para aquela maca e falado: é só um paralítico, é só um paralítico. Mas eles não fizeram isso. Eles tomaram uma atitude de fé porque eles já haviam vislumbrado o milagre que Jesus teria o poder de fazer. Aqueles homens, com certeza, ou já tinham visto algum milagre feito por Jesus, ou pelo menos tinham ouvido falar acerca do que Jesus tinha o poder de fazer. Então, enquanto eles levantavam o paralítico, eles já começavam a pensar: Jesus pode curar, Jesus pode curar, Jesus pode curar. E essa manhã, o Senhor nos chama a tomar atos evangelísticos de tal modo, não olhando para a situação que nós estamos enfrentando, mas olhando para o milagre que vai acontecer e dizendo: Jesus pode salvar, Jesus pode salvar, Jesus pode salvar, ainda que seja o coração mais duro, Jesus pode salvar. A gente tem que começar a vislumbrar isso, meu irmão. Quando a gente começar a pregar o Evangelho, a gente não tem que olhar: é pecador, é miserável, está numa situação difícil. Não, a gente já tem que começar a olhar e dizer: Jesus pode salvar essa pessoa, Jesus pode libertar essa pessoa, Jesus pode mudar a sorte dessa pessoa, Jesus pode agir. E outra questão, tópico C. O escritor da revista diz que eles enfrentaram o medo de não serem atendidos pela forma que entraram pelo telhado e não pela porta. Queridos, sabe quando a gente está ali trabalhando para o Senhor, pregando, e parece que o coração daquela pessoa não se abre de forma alguma? A gente ora, a gente pede para o Senhor: Senhor, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está atendendo a minha oração. E aí, em momentos como esse, o medo começa a tomar conta do nosso coração, porque a gente começa a pensar na nossa pequenez, que Jesus não vai atender a gente, que Jesus não vai ouvir a nossa oração, que Jesus não vai ver tudo aquilo que a gente está fazendo ali, pregando o Evangelho para aquela pessoa. Mas, meu querido, a gente precisa se recordar do que a palavra do Senhor diz: a palavra do Senhor não volta vazia. Ela produz o efeito que lhe apraz, ela produz o efeito necessário. Então lança a tua semente,
Hoje parece que a semente não está frutificando, a semente não está crescendo, mas amanhã você vai ver o resultado da pregação do Evangelho que tu tens feito, meu querido. Lança a semente, a gente tem que simplesmente lançar a semente, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quem dá o crescimento é o Senhor. Lança a tua semente, enfrenta o medo, porque o Senhor Ele vai nos atender, o Senhor Ele vai nos ouvir, o Senhor Ele vai agir. Observe o que está em Marcos 2, versículo de número 5, que é justamente o textuário dessa lição. Marcos 2, versículo 5 diz: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Então Jesus, num primeiro momento, ele olha para a maior necessidade daquele homem, que era ter os seus pecados perdoados. Jesus olha para a necessidade daquele homem de obter perdão, porque acima de qualquer cura física, meu irmão, acima de qualquer cura de enfermidades, a maior cura que o ser humano precisa é o perdão dos seus pecados. Porque deixa eu te falar uma coisa, a enfermidade física ela é ruim, ela é muito ruim. Mas a enfermidade física não vai levar aquela pessoa para o inferno. O que nos leva para o inferno é o pecado, é viver uma vida contrária à vontade do Senhor. Então Jesus ele olha primeiro para a maior necessidade daquele homem, que era ter perdão dos seus pecados. Jesus ele olha para a primeira coisa que aquele homem precisava, porque a cura do paralítico era algo que iria acontecer de forma secundária, porque aquele homem ele precisava ser perdoado. Mas Jesus, ele é tão misericordioso, Jesus ele é tão amoroso, Jesus é tão meigo que ele olha para aquele homem, perdoa os seus pecados, e depois ele segue no versículo 10, no versículo 11, desculpe, diz: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus olha para aquele homem e diz: olha, depois de perdoar os teus pecados, depois de te salvar, depois de te redimir, eu quero dizer para você, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Meu querido, ainda que você olhe para as situações e o medo comece a tomar conta do teu coração, achando que tu não serás atendido, eu quero te dizer, o Senhor ouve as nossas orações. E no momento certo, Ele vai atender cada uma delas. Ele vai atender. Ele vai atender. Então eu te pergunto, através da tua fé, assim como o escritor da revista indaga para mim, será que nós cremos que o Senhor é poderoso para salvar e modificar a situação da pessoa que nós estamos olhando com compaixão? Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé que Deus é poderoso para agir nessa situação. Então, além da compaixão, nós aprendemos com aqueles 4 homens que nós precisamos ter fé. Fé. Só que não para por aí. O escritor da revista também nos mostra uma terceira situação que é de suma importância para que nós possamos evangelizar. E esse terceiro tópico, ele está ainda na página de número 32, do lado direito, parte inferior aí da sua revista, e esse tópico é justamente a estratégia. A estratégia. Queridos, nós não podemos aqui deixar de entender e concordar que aqueles homens, eles trabalharam traçando uma estratégia. Sim ou não?
Quando eles chegam ali na casa em que Jesus está pregando, está ali trazendo uma palavra, não dava para entrar pela porta. O texto diz que as pessoas, elas se espremiam ali. Não cabia mais de gente. E imagina só passar no meio de um monte de gente uma maca. Pensa comigo, irmão. Você acha que alguém ia olhar para a situação daquele paralítico e dar licença para ele simplesmente entrar? Irmão, as pessoas, elas estavam totalmente focadas nas palavras de Jesus. Então aqueles homens tiveram que traçar uma estratégia. Eles tinham uma dificuldade, que era a multidão, que era uma grande barreira. Então, eles traçam uma estratégia. E qual foi a estratégia? Vamos subir no telhado, vamos tirar as telhas, e aí depois a gente amarra a maca, e a gente desce a maca exatamente onde Jesus está. Simples, né? Muito simples. Irmão, imagina, você carregar uma pessoa. Já é difícil, sim ou não? Simplesmente andando aqui em linha reta. Já é difícil. E o paralítico, ele não tinha ali o movimento do corpo. Então, quando a pessoa ela não consegue te ajudar, pastor Heber, ela fica mais pesada ainda. É ou não é? E, muito embora eles fossem 4, eles iam ter que subir no telhado e subir a maca no telhado para descer ela depois ali, exatamente onde Jesus estava. Então, queridos, aqueles homens, eles tiveram que trabalhar com estratégia. Eles traçaram estratégias. E na vida do evangelismo, a gente também precisa trabalhar com estratégia. Em tudo na nossa vida, a gente precisa trabalhar com estratégia. E no evangelismo não é diferente. Então vamos lá. A primeira estratégia que eles tomaram, e aí você vai comigo para a página de número 33, a primeira estratégia tomada por aqueles homens foi: planejaram levá-lo por cima do telhado. Então não está dando certo entrar pela porta? Então é isso, não tem o que fazer. Jesus tem que ver a situação do nosso amigo. Então vamos subir no telhado, vamos tirar o telhado e vamos descer esse homem bem onde Jesus está. Meu querido, a gente aprende muito com isso aqui. A gente aprende muito. Porque muitas vezes, quando a gente enfrenta dificuldade para fazer um evangelismo, a gente simplesmente se frustra e a gente larga de mão. Só que esses homens, eles foram até o fim. Só que eles não foram até o fim de qualquer jeito, eles foram até o fim com estratégia. Ah, não está dando certo ir por aqui, então a gente vai por aqui. Meu querido, se o plano que você traçou para ganhar essa alma não está dando certo, peça para o Senhor uma nova estratégia, porque Ele vai te dar uma nova estratégia para ganhar essa alma. Se a estratégia que você está utilizando hoje não está dando certo, pede para o Senhor, porque Deus te falar uma coisa, nem sempre a estratégia que eu vou utilizar com X, ela vai dar certo com Y. Um dia, eu e o pastor Gedeon Júnior estávamos conversando com o irmão Wagner e a irmã Bernadette, e eles falaram uma coisa muito interessante. Eles têm uma vida de evangelismo muito linda. E eles, falando com a gente, eles explicaram que uma das estratégias que eles utilizam bastante é criar vínculos intencionais com as pessoas. Eu nunca me esqueci disso, eu acho isso muito interessante. Sabe, a gente precisa olhar para a pessoa que a gente está pregando.
A gente precisa entender aquela pessoa, a gente precisa entender o que aquela pessoa pensa. A gente não vai chegar simplesmente na pessoa, saindo dizendo qualquer coisa. Não, a gente vai sentar com aquela pessoa, a gente vai entender aquela pessoa, a gente vai ouvir as angústias daquela pessoa, a gente vai compreender de fato o que aquela pessoa precisa, e intencionalmente a gente vai levando aquela pessoa para a palavra do Senhor, dentro daquilo que ela precisa. Não é de qualquer jeito. A gente tem que trabalhar de forma intencional, com estratégia, meu irmão. O apóstolo Paulo, escrevendo ali a sua carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, ele diz para a gente que ele fez de tudo para todos, para chegar a salvar alguns. Ou seja, Paulo, para pregar para grego, ele tinha uma estratégia. Paulo, para pregar para romano, ele tinha outra estratégia. Paulo, ele entendia de fato o contexto daquela pessoa para fazer uma pregação direcionada para aquela pessoa. Ou você se esqueceu que quando Paulo ele vai lá para a Grécia para pregar, ele utiliza os atributos daqueles homens. Paulo, entendendo que a Grécia era um local extremamente cheio de deuses, ele passa por um monumento e ele encontra um monumento com uma inscrição: o Deus desconhecido. Olha só como Paulo ele foi surpreendente nisso. E Paulo, olhando aquele monumento ali do Deus desconhecido, ele começa a pregar para aqueles filósofos gregos ali. E ele diz: olha, hoje eu estou falando para vocês justamente sobre esse Deus aqui, ó, o Deus desconhecido. Então, meu irmão, chegou a hora da gente traçar estratégias eficientes, criar vínculos emocionais, intencionais, com as pessoas, para a gente ter eficácia na pregação do Evangelho. Aqueles homens, eles tomaram uma estratégia, e uma estratégia que gerou efeitos. E depois de traçar uma estratégia, meu irmão, aqueles homens, eles não trabalharam sozinhos. Não. Aqueles homens, eles trabalharam em equipe. Deixa eu te falar uma coisa. Dentro do nosso lar, nós precisamos trabalhar em equipe. Meu irmão, não é só você sozinho trabalhando, é você e a sua esposa. Meu irmão, não é só o seu filho sozinho trabalhando, é você e o seu filho, tá entendendo? A gente precisa começar a trabalhar em equipe, a gente precisa começar a se unir. A gente está em uma igreja que a gente tem departamento de homem, departamento de mulher, departamento de jovem, departamento de adolescente, departamento de criança, justamente para que quando uma família chegue em todas as suas faixas etárias, em todos os seus momentos de vida, a gente consiga incluir cada uma dessas pessoas no seu respectivo lugar. Então deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Marido, começa a acompanhar a tua mulher e seja uma equipe para ela. Esposa, começa a acompanhar o teu marido e seja uma equipe para ele. Pai, mãe, não traz simplesmente o seu filho para o ensaio da tia Adriana, não. Começa a trabalhar em equipe com ele para a gente ganhar alma, irmão. Começa a trabalhar em equipe. Porque é muito interessante a gente observar que aqueles homens trabalhando em equipe, com certeza algum estava liderando ali e falando, ó, vai por aqui, vai por ali, mas eles amarram ali as cordas naquela maca, eles descem com todo cuidado para aquele paralítico não cair, e eles colocam o paralítico ali de frente para Jesus. Então, meu querido, as estratégias que nós vamos traçar, elas precisam de fato colocar aquela pessoa para quem nós estamos evangelizando de frente para Jesus. Você está entendendo, meu irmão? A gente tem que colocar as pessoas em exposição a Jesus. E por isso que a gente tem que trabalhar com estratégia. Trabalhar com estratégia.
Só que não para por aí. E eu prometo que eu estou terminando. A gente também tem que citar, e aqui eu já estou na página de número 33, que aqueles homens, eles trabalharam com determinação. Queridos, determinação. E muitas vezes, nos falta para uma vida de evangelismo a determinação. Sabe por quê? Evangelizar não é fácil. Quem diz que evangelizar é fácil, não entendeu de fato ainda a importância do evangelismo. Sabe por quê? Meu irmão, evangelizar não é simplesmente chegar para a pessoa, falar um pouquinho de Jesus para ela e deixar ela de lado depois, não. O evangelismo, ele tem ciclos pré-determinados. Primeiro eu evangelizo aquela pessoa, ou seja, eu explico para ela coisas básicas da fé, para ela entender que ela precisa de Jesus. Depois que ela começa a entender isso, aí eu vou partir para a parte mais maçante do evangelismo, que é discipular aquela pessoa. Eu não posso deixar aquela pessoa simplesmente de lado. Ah, preguei para você, te levei para a igreja e agora segue sua vida aí. Ó, irmão, pode ir, segue em frente, acabou, é isso aí. Não, eu vou discipular aquela pessoa. Eu vou explicar para aquela pessoa de fato tudo sobre a fé. Até que eu chegue em um momento que aquela pessoa, ela consegue trilhar o seu caminho e ela comece a conseguir evangelizar outras pessoas, discipular outras pessoas, levar outras pessoas aos pés de Jesus. Então eu preciso trabalhar com determinação. E nesse caso aqui, irmão, o escritor da revista, ele nos diz que esse trabalho, essa determinação, ela vai exigir de nós esforços. E o primeiro esforço, página de número 33, que vai ser gerado em nós é o esforço mental. É o esforço mental. Vamos lá. Você já parou para pensar o quanto aqueles 4 homens, eles devem ter ouvido críticas pela atitude que eles tiveram? O quanto aqueles 4 homens devem ter escutado dos religiosos críticas, discriminações? O quanto aqueles homens devem ter escutado: ei, desce essa maca daí, rapaz, ele não vai atender vocês não, ele está muito ocupado pregando aqui para a multidão, você acha que ele vai perder o tempo dele curando esse paralítico? Desencana, meu amigo, ele não vai ouvir vocês. Só que, meu irmão, ainda que eles tenham passado por esse grande esforço mental, eles não ouviram o que as vozes externas estavam dizendo, pelo contrário. Eles, com determinação, foram atrás do seu objetivo, que era fazer o quê? Levar aquele paralítico na presença de Jesus. E sabe, muitas vezes, quando nós estamos evangelizando, nós ouvimos críticas. Nós ouvimos pessoas dizendo: ah, pastor Heber, isso aí não vai dar em nada não, irmão. Sai fora disso aí. Essa pessoa nunca vai chegar aos pés de Jesus. Você está gastando a tua saliva à toa. Mas, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Toda palavra contrária contra a vida de evangelismo de cada um de nós é repreendida essa manhã. A partir de hoje eu quero dizer para você que você vai se tornar um grande ganhador de almas. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que essa igreja vai se tornar uma igreja ganhadora de alma. Chegou o tempo da gente não ser conhecido só como uma igreja que prega o evangelho genuíno, mas uma igreja que sai lá fora, que prega, que cuida das pessoas, que olha para a necessidade das pessoas e que traz as pessoas aos pés de Jesus.
Chegou a hora, irmão, da gente levantar do banco. Chegou a hora, irmão, da gente começar a olhar com compaixão. Chegou a hora da gente colocar em prática o que a gente aprende na palavra do Senhor. E parar de ouvir o que as pessoas estão dizendo. Não vai dar certo, não vai para frente. Eu quero dizer que a partir de hoje, em nome de Jesus, nós seremos evangelistas nesta casa e nós traremos pessoas aos pés de Jesus. Só que não para por aí. Aqueles homens também, com a sua determinação, eles tiveram que ter um esforço físico. Irmão, eles tiveram que se esforçar. Eles se cansaram. Não deve ter sido fácil subir no telhado, tirar telha por telha, subir a maca daquele homem, descer a maca daquele homem. Eles se esforçaram fisicamente. E sabe, irmão, uma vida de evangelismo vai exigir de nós também dedicação física. Vai exigir. A gente vai ter que sair, a gente vai ter que pregar, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que gastar gogó explicando para as pessoas sobre Jesus. E isso exige um esforço físico. Sabe, aqueles homens, eles deviam estar expostos ali ao sol, ao cansaço. Talvez não tivessem se alimentado adequadamente, estivessem com sede. Mas eles não pararam por aí, eles não olharam para as limitações físicas deles. Eles falaram, não, a gente tem um objetivo. O objetivo é colocar esse homem na frente de Jesus, então a gente vai até o fim por esse objetivo. E meu irmão, a gente tem que ser assim também. A gente tem que ter esse objetivo. A gente tem que ter sangue nos olhos para olhar para as pessoas e dizer, eu vou até o fim, eu vou até o meu limite físico máximo, eu vou até onde eu aguentar, mas eu vou colocar essa pessoa diante de Jesus. Eu vou colocar essa pessoa diante de Jesus. E aí, meu querido, depois de tudo isso, depois da compaixão, depois da fé, depois da determinação, depois de todo o esforço que eles tiveram a recompensa. Eles tiveram a recompensa. Sabe por quê? Existia uma multidão ali naquele lugar. Muitas pessoas estavam naquele lugar, e eu ouso dizer, inclusive, que, com certeza, tinham outras pessoas com enfermidades que precisavam ser curadas naquele local. E pessoas que devem ter chegado até muito antes do que aquele paralítico. Só que, meu querido, a gente precisa compreender uma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. O nosso Deus não é assim. Jesus, ele olha para o esforço daqueles homens. Jesus, ele olha para o esforço daqueles homens. Ele olha para tudo aquilo que aqueles homens fizeram para colocar o seu amigo ali na frente dele. E quando Jesus vê o tamanho da fé daqueles homens, a resposta não seria outra, né, irmão? Ele perdoa os pecados daquele homem. E ele cura aquele homem. Ele cura aquele homem. Então veja, uma vida de evangelismo não é fácil, mas é recompensadora. Não há nada mais recompensador do que você olhar para aquela pessoa que você pregou, discipulou e cuidou. Ela sozinha, ela por si só, ela começar a ter uma vida cristã e já começar a pregar para outras pessoas, irmãos. Não há nada mais recompensador do que isso. Ver uma pessoa ser salva, entender de fato a necessidade que ela tinha de ser salva, e ela por si só começar a caminhar e já começar a ganhar outras pessoas para Jesus. Então, queridos, a recompensa, ela vem.
entenda algo: nenhum trabalho é vão. Não à toa, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O vosso trabalho não é vão. O Senhor há de recompensar cada um de nós. E aí, queridos, quando você chegar na sua casa, hoje, leia essa lição novamente. E aí faz esse testezinho final aqui, ó, lá do tópico 6. O escritor da revista, ele coloca um pequeno teste sobre vida familiar e evangelismo. E aí ele me chama, e chama cada um de vós, a fazer essa reflexão sobre como, de fato, nós temos levado a nossa vida de evangelismo, principalmente dentro do nosso lar. Principalmente dentro do nosso lar. E, queridos, eu quero encerrar essa lição dizendo algo para cada um de vocês e para mim também. Eu e você temos uma responsabilidade muito grande, tá? Nós somos responsáveis por ensinar para a próxima geração a importância do evangelismo. Se eu quero que o meu filho seja um evangelista, eu preciso mostrar para ele o que é ser um evangelista. E eu não estou falando isso aqui para chatear nenhum de vocês, mas a gente precisa ter em mente isso, irmão. A gente é responsável pela próxima geração de evangelistas que vai se levantar nessa igreja. E não adianta a gente chegar ali na idade mais avançada e olhar para a igreja e dizer: poxa, mas Verinha, não tem ninguém evangelizando. Se a gente não começar a ensinar a próxima geração a importância do que é o evangelismo. Então chegou a hora, irmão, da gente se levantar. Chegou a hora da gente se tornar evangelista. Não só para ganhar alma, mas também para dar exemplo para a próxima geração, para dar exemplo para os nossos filhos do que é o principal objetivo do evangelho. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é a verdade. A Tua palavra nos direciona em todo o caminho. Tem misericórdia das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a forjar dentro do nosso lar evangelistas, Senhor, para a Tua casa. Nos ajuda a pregar o Evangelho, nos ajuda a falar do Teu amor, nos ajuda, Senhor, a dia após dia estarmos diante de Ti, fazendo a Tua obra. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos por muitas vezes sermos tão inconstantes no que tange ao evangelismo. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes negligenciarmos algo tão importante. E nos ajuda, a dia após dia, estarmos mais perto de Ti, fazendo a Tua obra, fazendo aquilo que lhe apraz e vivendo segundo a Tua vontade. Te louvamos por essa manhã e por tudo que Tu nos ensinou aqui. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Irmãos, a paz do Senhor. Muito abençoada aqui essa lição. Enquanto eu conto um testemunho rapidinho que tem a ver com toda a lição que o pastor Joel falou, os irmãos recolhem as ofertas por gentileza. O testemunho é o seguinte: eu trabalhava aqui no Atacadão e todo cigarro, quem pegava era a nossa equipe de prevenção e perdas. Então, vai pegar cigarro, a gente tinha que pegar a chave. Eu já ficava com a chave, inclusive, e entregava o cigarro para aquela pessoa que estava precisando daquele cigarro. Interessante que tem pessoas que compravam cigarro em caixas, não para vender, para uso pessoal. E lá não vende uma carteira, vende maço. E aí me chamaram, já que eu era da equipe de prevenção e perdas, me chamaram para eu abrir o local onde ficava o cigarro, e uma senhora veio muito... Ela estava aflita, ela estava angustiada.
E ela falou, moço, eu quero cigarro, eu quero aquele ali. E eu falei para ela o seguinte, falei, olha para mim aqui um minutinho. Aí ela olhou e eu falei assim, por que que a senhora precisa desse cigarro? E ela falou assim, moço, se eu não fumar, eu não me acalmo. Se eu não fumar, eu não consigo ter controle nas minhas ações, no meu pensamento. Aí eu falei assim, olha para essa foto aqui, por gentileza. Tinha uma foto, existe uma foto, isso é do Ministério da Saúde, viu, irmãos? O Ministério da Saúde coloca na carteira de cigarro tudo que o cigarro pode fazer na vida de uma pessoa. E eu falei assim, olha para essa foto aqui. E tinha uma mulher, tipo com câncer, alguma coisa assim, toda destruída na foto. E eu falei assim, a senhora não precisa do cigarro. A senhora precisa de Deus. Irmãos, quando eu falei, a senhora precisa de Deus, as lágrimas desceram. E eu falei assim, esse cigarro não te faz bem, a senhora precisa é de Deus. E ela começou a falar que ela é do hospital, trabalha na UTI, ela e uma outra pessoa, e que ela falava de Deus para aquelas pessoas da UTI. As pessoas estavam na UTI, não é que ela falava de Deus para as pessoas, ela orava pelas pessoas que estavam na UTI. E eu falei, pois é, a senhora é da área da saúde, é mais um motivo para não fumar. E aí, irmãos, eu fui conversando com ela, falando de Jesus para ela, e ela chorando, só que eu estava no trabalho. E eu estava com um ponto aqui, que é o rádio HT, fico com fone, e as pessoas falando aqui no fone, e eu falando com ela, as pessoas aqui no fone, e de repente vieram mais dois, tipo ficar rodeando assim, para ver o que eu estava conversando com ela. E no final ela falou assim, olha, qual o seu nome? Eu falei, meu nome é Eber. E, porque meu crachá estava virado, eu falei, meu nome é Eber. Eu sou o pastor da Igreja Brasil para Cristo. O nosso canal é PBC Brasil. Lá tem um monte de vídeos, pregações, estudos bíblicos, louvores. A senhora pode assistir, a senhora vai ser abençoada. E eu olhei para ela e falei assim, a senhora vai querer qual cigarro? Brincando, que eu sabia que ela não ia querer. Ela falou, não, eu não vou comprar o cigarro. Eu quero te dar um abraço. Aí me abraçou, não comprou o cigarro, saiu daquele momento muito mais calma, muito mais tranquila, e eu senti de falar isso para os irmãos. Se nós abrirmos a boca, como foi falado esta manhã, tudo pelo pastor Joel, nós vamos conseguir ganhar o Brasil para Cristo. Essa mulher, irmãos, eu não tive como falar com ela mais, porque eu estava no local de trabalho, as pessoas já estavam rodeando, e eu não tinha como chegar e falar, e lá fora conversar. Mas imagina se eu estivesse de folga ou sozinho, né? Mas vamos continuar falando de Jesus para as pessoas. Então é isso, Deus abençoe. Pastor Gedeon Júnior. Eu me lembrei daquele hino, eu acho que é 149, uma coisa assim. Vou levar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes alcançando pro Senhor. Se errei a letra, valeu a tentativa. Glória a Deus. Meus amores, só terminando, abre lá na página 30. Lá na página 30. Glória a Deus. Abre lá na página 30. Abriu? Essa foto aqui, nós colocamos, ela é o Projeto Farol. O que é o Projeto Farol? Está vendo aí a foto? É o Projeto Farol. O Projeto Farol é simples. Eu sou criança. Meu pai me quer.
já estrategicamente que eu comece a falar do Senhor Jesus. Quantos pais temos essa manhã aqui que trouxeram os filhos para a escola dominical? Muitos pais. Que coisa linda. Pais que estão em casa, você quer que seu filho comece a falar do Senhor Jesus? É fácil o projeto, Helena. Ó que lindo. Ó que lindo. Você pega a sua casa, fala com a Adriana. A Adriana deve estar lá em cima, né? Está lá em cima, tadinho. A Adriana é essa que está em pé aqui, todo mundo conhece, na foto. E diz assim: Adriana, a minha casa é a casa do mês do projeto. O que significa isso? Significa que você e seu filho vão receber nessa casa mais 4 crianças da igreja. Crianças, desculpa, não dá para botar as 500 mil que nós temos, não. É no máximo 5. Por quê? Porque 5 crianças da igreja estarão naquele dia lá. Cada uma vai levar um amiguinho que não está na igreja. Então vai estar 10 crianças numa casa. Entendeu, Madalena? Olha que lindo. Então, aquele lourinho lindo ali, meu diácono, está ele e mais 4 da igreja. Aí meu diácono vai ter que escolher só um. Não dá para levar 2, 3 que entope a casa, mata o irmão, e aí como é que fica? Aí vamos lá. Cada um vai levar um amiguinho que não está na igreja. Fica tranquilo que o resto, a Adriana e o departamento infantil sabem o que fazer. Vão chegar, vão contar historinha, vão brincar. Vai ter a comidinha. Gente, não é comida... não, coisa simples. Um suco, uma Coca-Cola, uma coisinha, um pão de queijo, algo que os meninos gostam de comer, assim, econômico. E aí eles enchem o bucho, ouvem falar de Jesus, o que acontece? Cada um desses meninos diz assim, domingo na igreja tem mais, entendeu, Ruth? E já vai trazendo os amiguinhos para o Senhor Jesus. Entendeu o que é o Projeto Farol? Agora, já tivemos o Projeto Farol iniciando com as crianças, já tivemos o Projeto Farol iniciando com os adolescentes. Foram os 2 primeiros grupos que começamos. Agora queremos o Projeto Farol com jovens, queremos com casados, e nós vamos levar o Evangelho de casa em casa, fazendo da nossa casa farol. Então, Anativo, você que ganhou tua alma ano passado, evangelizou, batizou, fica em pé, Anativo, para quem não te conhece, conhecer. Ali está o Anativo. Ele, graças a Deus, não deixa a gente esquecer nenhum dos homens que fez aniversário, porque senão a gente passava vergonha, né, Anativo? Ele sempre bota o parabéns e a gente vai atrás dizendo parabéns, 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 parabéns. Anativo, ano passado, ganhou um, cuidou, foi batizado, e é engraçado, Anativo, ele é muito carinhoso. Ele entra na igreja, ele dá a paz do Senhor para todo mundo, feliz, já está enturmado. Então o que acontece? Pode sentar. A gente tem condições de pegar o nosso lar e abrir nosso lar com nossos irmãos. A gente não precisa fazer o trabalho sozinho. Está vendo aqui? Foram 4 amigos. As mulheres, a mesma coisa. Abrir. E aí eu levo uma pessoa, a Nativo leva outra, Eber leva outra, Joel leva outra, Elias leva outra. Somos 5 homens que levam 5 outros homens para ter comunhão. Sabe por quê? Porque aí a rapaziada que está fora da igreja vai entender que a gente crente não é
gente de outro mundo, um bando de ET. Não! Nós vamos conversar, nós vamos sorrir, vamos falar um pouquinho da palavra de Deus e levando a palavra de Deus. Daqui a pouco a gente está trazendo todos esses para dentro da igreja. Então escute, isso é o Projeto Farol. Por isso que eu quero que você vá agora na página 34. Vai lá na página 34. Vamos lá. Pegue a sua revista e abra na página 34. Olha que interessante. Um pequeno teste para a sua vida familiar. Responda as seguintes questões. Lá no ponto 6, todo mundo achou? Ponto 6, um pequeno teste. Primeira pergunta. Você tem filhos pequenos? Já conversou com o departamento infantil da igreja sobre o Projeto Farol? Já imaginou sua casa brilhando e vidas sendo alcançadas? Segunda pergunta. Você tem filhos adolescentes? Já conversou com o departamento de adolescentes da igreja, pastora Selma, sobre o Projeto Farol? Olha quanta gente bonita chegando, quanta gente bonita chegando, Olha que alegria, como a igreja é viva. Que coisa fantástica. Vamos lá, letra C. Leia comigo. Você tem filhos jovens? Já conversou com o departamento de jovens? Fique em pé, pastor Elias Santana. Aqui está o pastor dos jovens. Converse com eles sobre o Projeto Farol, que vai começar esse ano. Pode se sentar, meu amado. Você e tua esposa já pensaram em iniciar um pequeno grupo de estudo da palavra de Deus na sua casa? Pode conversar comigo, eu te ajudo. Eu quero que todas as casas do Gama brilhem. Pode conversar comigo, você está autorizado. Pode usar o material da igreja, usa as pregações, usa as ministrações, pode. E aí a figura, Projeto Farol, sua casa, um farol. Minha casa, um farol. Tá? Olha, irmãos, o Senhor vai nos abençoar. Eu e minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. E sabe qual o grupo mais importante de uma igreja? É o grupo dos irmãos que o Senhor concedeu a aposentadoria, irmãos. Irmãos, vocês são o grupo mais importante da igreja. Jesus deu para vocês um privilégio que eu ia ter ano passado, mudaram as regras só com 65 anos e já estão dizendo que vão mudar de novo. Luzia, estão dizendo que vão mudar de novo. Luzia. Ai, Jesus. Mas você que o Senhor deu a aposentadoria. Mas você é importante. Sabe por quê? Porque o Senhor te deu o pão e você tem o dia inteiro para falar o evangelho do Senhor. Com amor, com graça, com vida. Bota a tua cara na internet. Não tem um bando de maluco na internet falando besteira? Bota a tua cara e começa a falar o evangelho. Prepara na tua casa com um Projeto Farol. A gente vai estar junto. A gente vai te ajudar. O importante é levar o evangelho. Vamos pegar o Gama e vamos fazer esse povo ouvir a palavra do Senhor. O Senhor vai nos abençoar.